Você tem medo de falar em público? Você já percebeu em algum momento que sua carreira está abaixo do que poderia estar porque você não se expressa com muita qualidade? Você já fez apresentações e se sentiu horrível após a apresentação? Você participou de alguma reunião e teve medo de dar uma opinião e outra pessoa deu essa opinião e foi elogiada? Pois é, se você vive tudo isso e você quer se expressar com mais qualidade, você quer ter segurança na sua fala, você quer ser reconhecido profissionalmente e pessoalmente como uma pessoa que consegue se expressar com firmeza, segurança e domínio, eu te convido a assistir a Semana da Oratória. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que eu vou fazer, entregando o máximo de conteúdo para você poder se posicionar melhor na sua vida pessoal e profissional e assim atingir melhor performance. Porque, afinal de contas, o que importa é que você possa ser feliz, realizado e se expresse enquanto o ser que é, enquanto profissional que é. Serão 4 aulas da Semana da Oratória e eu teria o prazer de estar com você, dividindo essas experiências, esses conhecimentos que podem alavancar a sua comunicação oral. Na aula de hoje, o que você vai ver é exatamente os 4 erros que você comete na sua oratória e que você nem sabia. Só que antes de começar propriamente com a aula de hoje, eu quero contar um pouco de minha história. Talvez você não me conheça, meu nome é Yang Mendes. Eu sou fundador da maior escola de oratória do Norte e Nordeste do Brasil, a Eloquência Treinamento. É uma escola que já formou mais de 5.000 pessoas e tem uma relevância porque também a gente tem uma pós-graduação em oratória que é a única do Brasil, o MBO. Você pode estar olhando o Yang Mendes, que se posiciona como um professor de oratória, um fundador de uma escola de oratória de relevância, e falar: ah, mas para esse cara sempre foi fácil, ele sempre foi desenvolto, sempre foi comunicativo. Só que não. Eu era criança tímida, aquele que tinha medo até de levantar a mão para falar presente na sala de aula. Eu tinha medo de paquerar a menininha na sala de aula, ou fora, ou num baile que a gente dançava, chamava a menina para dançar. E cadê a coragem para chamar para dançar? Na verdade, não tinha nem coragem de olhar para as pessoas. Eu recebia troco errado, olhava para a cara da pessoa, fechava a mão e ia embora, sabendo que o troco estava errado, com medo de me posicionar, com medo de me colocar. Eu sabia a resposta certa, o professor perguntava e eu não conseguia levantar a mão. Tive muitos problemas. E, diferente de outras pessoas, eu fiquei inconformado com isso. Eu tinha muita raiva de me sentir inferior, que eu me sentia inferior, por conta do medo de me expressar, por conta do medo de me comunicar, por conta de não ser quem eu achava que eu poderia ser. Então, esse medo me travou e é essa história que eu vou contar para você. Como esse medo foi superado, como hoje eu sou uma das pessoas mais relevantes em oratória do nosso país. Então vem comigo que eu vou contar essa história maravilhosa para você. Então a gente sai da infância, chega na adolescência, o que acontece? Aconteceu comigo, eu comecei a me questionar. Como é que eu posso superar esse medo, essa insegurança? Aquela raiva que era só uma raiva de me sentir inferior, agora se transformou num questionamento. E muitas pessoas, quando eu perguntava a alguém, algum amigo, alguma coisa assim, falavam: não, basta você não ter medo. E eu falava assim: onde desliga o botão do medo? Como é isso? E não serviam aquelas dicas. Ah, olhe para a pessoa, quando chega lá na frente da sala, olhe para o fundo da sala, não olhe para ninguém, para as pessoas, para você não ficar com medo. Mas eu não conseguia olhar para o fundo da sala porque eu sabia que tinha pessoas ali na minha frente e aquilo me pressionava. Ou seja, não adiantou. Até que um dia, no 3º ano já do ensino médio, eu tive a oportunidade de falar em público pela primeira vez. Um professor de Química Orgânica tinha uma técnica maravilhosa de levar bis, chocolate bis para a sala de aula e entregava um bis para quem respondia a pergunta certa a respeito da fórmula de Química Orgânica. E eu comecei a me estimular com aquilo e as aulas iam passando e tal, até que um dia, de maneira meio que automática, eu respondi uma fórmula e recebi um bis na mão e só acordei do transe praticamente quando o bis caiu na minha mão. Então, quando o bis caiu na minha mão, eu acordei do transe e percebi, eu falei em público. A partir daí, eu me senti mais confortável na aula dele e fui sempre respondendo aquelas questões de química orgânica. Eu que nem era fã de química orgânica, mas comecei a me sentir estimulado pela técnica do professor e porque com isso eu fui falar em público pela primeira vez. Então, eu entrei na faculdade já me sentindo super poderoso, porque nesse período da escola, meu apelido acabou sendo Garoto Bis, de tanto bis que eu recebia. Eu entrei na faculdade, me sentindo poderoso, forte, agora sim eu consigo me comunicar. Os primeiros trabalhos que eu ia lá para frente apresentar, me apresentei com uma certa qualidade, sem tanto medo. E eu me senti tão poderoso que eu entrei no diretório acadêmico da faculdade.
E o diretório acadêmico exigia que eu fosse para frente das turmas, de todas as turmas, para dar os recados em relação às mudanças na grade da faculdade, a avisos sobre festas que iam ter, etc. E nesse momento, retrocedeu tudo. Eu percebi que aquilo que eu achava que eu tinha conquistado, não conquistei. E eu voltei a ter medo, voltei a ficar inseguro, voltei a ficar num canto e empurrar o colega para o colega falar. E acaba que eu percebi que aquelas dicas de esqueça quem está à sua frente, olhe para um ponto no fundo da sala, etc., não serviam mais para mim. Então, novamente, eu tive uma decepção em relação à minha comunicação oral e, novamente, eu falei, agora depende de mim, eu preciso buscar essas respostas. Aí eu comecei a fazer formações paralelas que me ajudaram muito na minha comunicação oral. Eu fiz teatro, eu fiz canto, eu fiz artes marciais, eu fiz filosofia, muitas coisas que ajudaram a me conhecer enquanto ser humano e conhecer minha expressividade. E eu fui juntando tudo isso e percebendo o quanto melhorou minha performance. E aí eu estou voltando para o tempo, a gente vai lembrar aí de 2004, que foi a primeira vez que eu dei uma palestra na minha vida. Então, em 2004, aos 23 anos de idade, eu estava na frente de um público para falar de um tema de filosofia e mitologia, mesmo não sendo um pós-graduado na área, mesmo sendo mestrando ou mestrado na área, ou mestre na área, a questão é que eu me coloquei na frente do público porque eu conhecia as técnicas para me apresentar com qualidade. Então, eu comecei a fazer palestras desde 2004 e fui alavancando minha comunicação e começando a ser reconhecido como uma pessoa que se comunicava com qualidade. E aí as pessoas olhavam para mim, pô, Ian, que você se comunica com muita qualidade, e eu pensei, o que é que me ajudou a sair daquele menino tímido, tinha medo de levantar a mão na sala de aula para falar presente, para ser uma pessoa que é reconhecida como um bom comunicador. E eu fiz essa trajetória mental, revisitei filosofia, mitologia, revisitei canto, revisitei teatro, artes marciais, muita coisa e falei, já tenho o segredo que ninguém nunca conseguiu me ensinar. Já tenho a técnica e o passo a passo. Então, um conjunto de conhecimentos que eu fui agregando e que a partir daí eu falei, eu vou retribuir para as pessoas. Então, de 2004, que foi minha primeira palestra, até 2008 eu fui me aperfeiçoando e a partir de 2008 eu comecei a dar treinamentos de oratória. Ou seja, trabalhar aquilo que eu tive muita dificuldade lá atrás e que agora eu tinha mais facilidade, eu tinha mais domínio e eu tinha técnicas para ajudar pessoas a superar a sua dificuldade de se comunicar em público. Seja por medo, seja por ansiedade, seja por falta de concentração, seja porque não sabe a postura certa, seja porque não sabe se posicionar. De qualquer maneira, a pessoa que não tem a técnica vai ficando para trás. E talvez você saiba disso, talvez você já tenha perdido oportunidades importantes na sua vida pessoal e profissional porque você não sabia se colocar em público. Talvez, como disse no início do vídeo, uma reunião importante, você não deu uma ideia que talvez você fosse visto por conta dessa ideia como um profissional mais relevante e aí você deixou de crescer profissionalmente. Ou, quem sabe, você não se aproximou de um novo amigo, de um novo contato por conta do medo do desconhecido. Então, é exatamente por conta disso que eu vim trazendo essa semana da oratória para poder compartilhar com você que quer se colocar de maneira mais firme, mais forte, mais tranquila e com mais qualidade em público. E hoje, como eu disse, é para a gente falar sobre os 4 erros que você comete na oratória e que você nem sabia. Vamos lá comigo para ver os 4 erros? Então agora vamos para os 4 erros que você comete na sua oratória e você nem sabia. O primeiro erro que eu quero trazer é o erro de observar ao lado, o outro lado, quem está na frente, quem está acima e não se observar. O que é que eu quero dizer com isso? Você está olhando sempre quem é referência na comunicação, seja um blogueirinho, uma blogueirinha que você segue nas redes sociais, seja uma pessoa da mídia, um grande artista de televisão, ou alguém do seu trabalho que fala muito bem, alguém da sua família, e você começa a querer achar a qualidade dessa pessoa, que ok, tem a qualidade, mas trazer essa qualidade para você. Querer copiar uma pessoa que você não é.
Então esse é o grande problema. Ou seja, você copiar uma comunicação oral de uma pessoa que não é você. E por que isso é um problema? Porque no final das contas sua comunicação perde autenticidade, perde beleza, perde verdade. E é fundamental para qualquer pessoa que se comunique, comunicar com verdade, sendo quem já se é. E como é que a gente resolve isso? Olhando para si, olhando para quem você já é, percebendo suas características como orador, sabendo como é você, o seu eu comunicativo. Como é esse eu comunicativo? Todos nós, repito, todos nós temos já dentro de nós um eu comunicador. Seja você a pessoa mais tímida, seja você a pessoa mais comunicativa, você já tem aquele ser comunicativo dentro de você, aquela pessoa que se comunica com muita leveza e verdade e que talvez você, por mais tímido que seja, tenha esse contexto, tenha esse universo, esse momento em que você comunica de maneira leve, espontânea, verdadeira e que você sente você sendo mais você. Então, encontrar exatamente esse eu comunicador e se comunicar, se conectar com ele e utilizar essa conexão para se comunicar com mais qualidade, é exatamente essa é a solução para sair desse primeiro grande erro, que é olhar para o lado, ter as referências externas e não olhar para dentro. Então, quando você olha para dentro, você tem uma possibilidade comunicativa muito melhor e você se comunica com mais qualidade. Agora que você já viu que você precisa se conectar consigo próprio antes de se comunicar com outras pessoas, eu quero trazer o segundo erro que você comete e nem sabia. O segundo erro parece lógico, bobo, simples, mas muitas e muitas pessoas cometem e nem sabiam, que é o erro de falar sem treinar sua fala antes. Pois é, muitas pessoas vão falar em público e nem sequer treinaram uma vez sua fala. E o que é treinar sua fala? É repetir sua fala sem público até dominar o conteúdo para poder apresentar com mais qualidade. Muitas vezes você comete esse erro e esse erro, talvez você se identifique agora, vai impactar lá na frente, quando você acaba de apresentar, senta e fala, poxa, eu não falei tal ponto que eu queria falar, eu estourei o tempo, eu falei rápido demais. Então, a gestão do tempo, por exemplo, da sua apresentação, existem técnicas específicas para ser trabalhadas que você pode saber se você está no tempo certinho de sua apresentação ou não. E o treinamento te dá essa noção através do uso dessas técnicas. Então, treinar vai te dar uma noção muito clara de tempo de apresentação e garantia de uma performance do que você quer entregar. Então, se você quer melhorar de verdade a sua performance na sua comunicação oral, tem que saber treinar e saber usar as técnicas corretas para poder entregar com mais qualidade a sua comunicação oral. Agora que você já sabe que não tem como olhar para o lado e se comunicar com qualidade, tem que olhar para si mesmo. Agora que você já sabe que precisa treinar e saber as técnicas corretas para um treinamento adequado e melhorar sua oratória, sua comunicação através do treinamento, eu vou te trazer o terceiro erro que você comete e talvez nem saiba. O excesso de cacoetes orais, verbais, durante a sua fala. O que são cacoetes? Cacoetes podem ser cacoetes físicos, movimentos repetitivos que você faz, ou cacoetes orais, verbais, que são falas que entram e não colaboram para a sua comunicação. Sons, palavras, frases que entram na sua comunicação e sujam sua comunicação. O exemplo mais clássico é o né. Eu falo né, e vira uma vírgula aquele né, vira uma sujeira. Mas também tem o tem também o ok. Entendeu? Tá entendendo? Tá compreendendo? Assim, tipo assim, então assim. Ou seja, qualquer coisa que entre na sua fala de maneira recorrente, cobrindo uma pausa, a gente pode considerar um cacoete. Ou seja, falas que sujam a sua comunicação. A gente deve retirar esse cacoete para a comunicação ser mais tranquila, mais gostosa de se ouvir e que se comunique de maneira mais profunda e toque mais o seu público. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve transformando o cacoete numa pausa.
Então existem técnicas específicas que vão ajudar você a ter consciência do seu cacuete e transformar esse cacuete, em vez de você falar esse cacuete, você pausa. Porque a pausa é essencial para a boa comunicação oral. E quando você pausa, o seu corpo respira, você pausa a sua mente processa melhor a próxima ideia e o público consegue ouvir melhor você, porque agora essa pausa, em vez do cacoete, deu um tempo de respiro mental para o público conseguir absorver a ideia que você está passando. Então, esse é o terceiro erro. Colocar o cacoete e não ter percepção de quanto cacoete você coloca. Existem técnicas específicas que vão ajudar você a melhorar essa percepção e a ter cada vez menos cacoete, cada vez mais pausas para a sua comunicação ter mais eficácia. E o quarto erro que você comete e talvez nem saiba é que você esquece que seu corpo fala. Você esquece que quando você se comunica, não se comunica só com a voz, você se comunica com o corpo inteiro. O seu olhar comunica, o levantar da sobrancelha comunica, o seu sorriso comunica, a gesticulação comunica, a sua postura comunica. Então, você fala de braço cruzado, com a mão dentro do bolso, com o braço para trás, corcunda, de lado, balançando, indo para frente e para trás, olhando para o chão, olhando para o teto. Ou você fala com o corpo inteiro se comunicando com as pessoas? Tem uma diferença muito grande entre quem se comunica de maneira plena, completa, entendendo que o corpo também se comunica, de outras pessoas que esquecem o poder comunicativo do corpo e deixam o corpo dominar a sua comunicação. Inclusive, falo numa palestra um negócio que é bem, parece meio estranho, mas é bem interessante, que é a sua mão pode entrar no bolso se você colocar ela no bolso. Ela não pode entrar no bolso de maneira automática. Então você pode colocar a mão no bolso, mas ela não pode entrar no bolso automaticamente. Então você tem que ter domínio do que você está fazendo na frente do público. E se você não tem esse domínio, você está comunicando muita coisa errada. Porque se eu viro para vocês, por exemplo, e falo: oi gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a Semana da Oratória, que é algo muito relevante para você se comunicar com mais qualidade. O texto é um texto muito bom, muito bem colocado. Só que a comunicação não é só o texto, a comunicação vai para além do texto. E se você não se atenta em relação a isso, a sua comunicação perde muita qualidade. Então, os 4 erros que você comete e que você nem sabia: querer imitar outra pessoa na comunicação oral, não se preparar, não ficar atento aos cacoetes e não atentar que o corpo fala, que a comunicação não verbal é muito importante na sua expressividade. Antes de finalizar, quero falar o seguinte para você. O que mais chamou sua atenção nessa aula? Comenta aqui, nesses comentários aqui embaixo. Diz para mim o que é que chamou a atenção. Conta um pouco da sua história. Você era igual a mim? Tinha medo de levantar a mão para falar presente na sala de aula? Você já se expressa com qualidade? Você perdeu alguma oportunidade na vida porque não se expressa de maneira eficaz e segura? Conta um pouco para mim a sua história aqui embaixo nos comentários. E para finalizar, vou passar um desafio, porque a oratória é uma arte prática e eu preciso que você pratique. A prática é muito simples. Acabando esse vídeo, depois de comentar, você vai gravar um vídeo pessoal, não precisa passar para ninguém, nem para a gente. Fique tranquilo, você vai gravar um vídeo se apresentando em 1 minuto, falando um pouquinho quem é, o que é que faz, o que é que gosta de fazer, os hobbies, se é família, se é mais de balada, o que é que você é. Conta um pouco da sua vida em 1 minuto, coisa rápida. Então você vai gravar esse vídeo e na próxima aula, eu espero que você esteja comigo na próxima aula, hein? Na próxima aula eu vou dizer o que é que você vai fazer com esse vídeo para melhorar a sua performance na oratória. Aguardo você na próxima aula, cujo tema é: por que você sente medo de falar em público e como superar? Vamos lá? Semana da Oratória está só começando. Vamos junto!